Olá, eu sou a Joyce e vou dar continuidade nas nossas aulas. Aula 4, a gente vai falar sobre acidentes, hemorragia, sobre sangramentos, ferimentos e como a gente pode identificar e prevenir também e tratar quando necessário. Vamos começar com o acidente, O que é o acidente? O nome já é autoexplicativo, Algo que não se prevê, não é algo que foi premeditado, que pode ser tanto físico quanto emocional, e o mais importante é que podem ser evitados. Nos fatores de risco, nós temos, claro, as crianças são curiosas, elas têm muito a ver, a tocar, a experienciar, e isso já coloca elas numa situação de sempre querer testar, ver e tocar tudo. E por isso é necessário que a gente tenha uma supervisão constante ali dessa criança. Nós adultos que já conhecemos como as coisas funcionam, nós temos que estar sempre atentos. Lógico, pensando num ambiente escolar, não é tranquilo. Ainda mais quando geralmente na sala não existe tanto suporte para a quantidade de crianças que temos em sala de aula. Mas é importante a gente sempre falar com a criança. Então, se ela tá querendo chegar na gente para perguntar alguma coisa sobre algum espaço, demonstrar pelo menos um interesse naquilo que ela tá falando. Então, pro, vamos fazer tal coisa. Ou pro, olha aquela cadeira ali, ó, aquela cadeira não pode subir. Já prevenir, a ideia de prevenção, sempre intervir. Se eu sei que aquela criança, se eu perceber que aquela criança está com interesse em algo que pode ser perigoso, eu já vou, na prevenção, falar sobre isso com a criança, da maneira que for possível, lógico. Se não for possível ali um momento corrido, a gente faz o bloqueio daquele espaço, proíbe ali, bloqueia o acesso de alguma maneira para sempre evitar que a criança possa ter algum tipo de lesão ou dano ao seu corpo. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre outro tipo de intoxicação em outras aulas, mas num resumo aqui, as intoxicações, geralmente, principalmente em ambiente escolar, vêm de materiais, geralmente algum tipo de material que o professor usa, algum tipo de massinha que não seja própria ou algo do tipo, que pode acontecer algum material ali que não é próprio, que a gente acaba usando materiais caseiros para algum tipo de experiência com a criança, pode acontecer dela ingerir, ou produtos de limpeza do ambiente, álcool em gel que a gente usa muito em sala. Então, são coisas que ingerindo podem causar alguns efeitos, no corpo dessa criança. Nós temos que tomar muito cuidado, porque algumas crianças por via oral, mas também outras por via de pele, de contato, dependendo do material e dependendo da sensibilidade dessa criança também, pode acontecer de só piorar aquela reação, tanto ao produto, por ser um produto que não é próprio para esse tipo de uso, para inalar ou algo do tipo, ou para ingerir, mas também por questões de crianças mais sensíveis a alergias específicas, é importante estar atento. Dentro desses sintomas onde a gente pode identificar possíveis reações a esse tipo de intoxicação, é o vômito, a sonolência, nós podemos ver também algumas dificuldades de respiração, convulsão. Então, dependendo de como foi essa intoxicação, eles vão aumentando o grau, de seriedade, vamos dizer assim, do efeito, do sintoma que pode haver na criança. É importante a gente estar preparado. Primeiro, prevenir, mas estar preparado caso, seja necessário uma intervenção maior. Quando nós percebermos esse tipo de situação, é muito importante estar calmo, agir com calma e analisar o ambiente, analisar a situação. O que essa criança está apresentando? Quais os sintomas que eu reconheço nessa criança para entender como eu posso agir? Então é importante manter a calma, afastar essa criança das outras crianças, pensando no contexto de escola. Essa criança está ali numa situação vulnerável, tentar trazer um apoio de algum outro adulto para ficar com as outras crianças, para poder atender essa criança de forma mais adequada e também sem assustar muito as crianças que já estão ali naquele ambiente, se for o caso. Se a gente ver que a criança ingeriu alguma coisa via oral, nós não vamos tentar fazer ela vomitar isso, não vamos oferecer nenhum tipo de líquido, nem água, nenhum tipo de bebida, tá? É muito importante que a gente só faça isso com orientação médica. No caso de contato com a pele, não só de contato quando é realmente algo que já
mexe com a pele das pessoas no geral, mas crianças também que são sensíveis ou têm uma alergia específica àquele produto, às vezes a gente nem sabe, às vezes a família não sabe que aquela criança tem aquela alergia. É importante a gente não ficar mexendo, não ficar coçando. A gente só vai lavar água corrente e analisar o que aquela criança colocou na boca, o que aquela criança colocou na pele que deixou ela com aquela reação. Algo muito sério também que as crianças correm grande risco, não só as crianças, como todos nós, né? É o choque elétrico. Nós devemos tomar muito cuidado, novamente, voltando para a prevenção. Muito cuidado com fio desencapado, ventilador, tomada de ventilador, tomadas no geral, equipamentos que são elétricos, mas que não necessariamente ficam ali na tomada direto. Mesmo eles, às vezes, é bom a gente tomar muito cuidado, tá? Mas mesmo se com a prevenção essa criança ainda foi exposta a esse risco, se mesmo com a prevenção a criança foi exposta a esses riscos, é importante a gente entender e compreender o que pode acontecer nesse choque. Primeiro, quando a gente tá com um sapato, geralmente a borracha ela interrompe a carga elétrica. Agora, se a gente estiver descalço, ela expõe mais o nosso corpo. E crianças têm um corpo menor, então elas estão ainda mais expostas a esse perigo e de como ele pode ser mais grave, né? Porque é menos tempo, espaço ali para esse choque percorrer, né? Essa eletricidade percorrer o corpo. E com essa descarga elétrica, essa criança pode ter uma parada cardiorrespiratória, queimaduras, arritmia no coração. Então é muito importante que assim que acontecer, chamar o SAMU 192 para poder ser socorrida essa criança, porque provavelmente internamente ela teve alguma questão cardíaca, é muito comum. As queimaduras também, mas é muito mais perigoso essa parte do coração, né? E devido a essa descarga no coração, essa criança pode apresentar formigamento, sonolência, né, por conta do choque que ela sofreu, dificuldade para respirar, essa ausência, porque o corpo tá tentando ali, né, se restabelecer. E então, como a gente pode agir nesse caso? Nós não devemos tocar na criança assim que acontecer, sem algum tipo de proteção, geralmente borracha, né, que corta essa descarga elétrica. A gente deve, se for algo assim, né, que tá sendo contínuo, a gente deve desligar o aparelho ou o que for, para interromper também essa corrente da outra parte, né, da onde tá vindo essa corrente. E se for mexer na criança, a gente tem que estar com algum tipo de equipamento específico para isso, tá? Que geralmente são coisas que cortam essa descarga, como eu falei anteriormente. Como eu falei, essa descarga acaba afetando o coração, então, se essa criança não tiver pulso, o que nós devemos checar primeiro é o pulso, tá, gente? Então, se essa criança não tiver pulso, começar os primeiros socorros, que vocês já tiveram aula, inclusive aqui, sobre como fazer esse tipo de procedimento numa criança. Agora sobre queimaduras, pessoal. Queimaduras, a gente já acabou vindo de uma parte do choque que também pode trazer queimaduras, né? Que é uma coisa, são duas situações em uma só, né? Que o choque leva a essas queimaduras, mas nós colocamos as nossas crianças muito expostas a isso também, na questão principalmente alimentar, né? As comidas, quando a gente vai entregar uma comida para criança, um leite, alguma coisa que ela vai comer na escola, é sempre bom a gente averiguar a temperatura. Às vezes a gente acha que não esquentou muito, mas esquentou demais, e aí pode machucar essa criança. Dependendo da idade da criança, ela não vai saber demonstrar o que é, né, exatamente, identificar, então ela só vai demonstrar choro, incômodo, dor, mas às vezes a gente não vai conseguir pegar o que aconteceu ali, e essa criança pode ficar machucada e ter danos maiores depois, ou até só depois com a família ela descobrir, o que também não é muito legal, né? Não só em questões de alimentos, mas questão de exposição, né? As crianças, quando elas vão pro parque ou vão para alguma área externa, é sempre bom tomar cuidado para não ficar muito tempo, analisar também o quanto o sol tá forte. Eu sei que na escola a gente tem esse cuidado maior, então é necessário a gente ainda assim prestar atenção, ficar atento. Tem crianças que são mais sensíveis a isso também.
sempre hidratar muito elas e tomar esses cuidados. Na parte química também, acho que tanto quando a gente estava falando sobre ingerir, né, esse tipo de produto de limpeza, a gente também tem o risco de queimaduras, então com certeza esse tipo de produto tem que estar fora do alcance dessas crianças, porque podem acontecer muitas coisas, né, nesse caminho. Se caso, de novo, na prevenção, a gente não conseguir evitar esse tipo de situação, aliás, são acidentes, né? Então, a gente vai lavar o local, sempre importante, assim que vier uma queimadura, água corrente, água fria, lavar. Não ficar esfregando, não ficar mexendo, tocando. Tirar qualquer tipo de coisa que pode estar presa ali, né? Se for alguma coisa que tinha um contato com a pele, ou que tinha contato com o braço, assim, queimou por cima da roupa. É necessário tirar, ainda na água corrente, né? Pra não machucar a criança. E cobrir com algo ali que seja frio, um pano frio, algo que não vá grudar, dependendo do nível de queimadura, do grau da queimadura. Se for uma queimadura muito severa, é melhor nem colocar nada em cima e já levar direto para um acompanhamento médico, para evitar que grude. A gente que não conhece, às vezes, o material ideal, se tiver na dúvida, é melhor não colocar. Só lava bem. Lógico, a gente não vai expor ao sol, mas se for necessário, a gente tenta cobrir ali, tampar do sol. Mas a gente leva para algum médico para avaliação dessa queimadura. E aqui um panorama geral em relação aos primeiros socorros, né? Os primeiros socorros, e eu digo aqui englobando todo o curso, é que, como eu falei no início da aula, que a gente deve manter a calma sempre. Então a gente precisa manter a calma para poder analisar a situação, analisar a criança, o ambiente, para entender o que está acontecendo naquele lugar, para entender como é que essa criança tá, quais são as reações dela e o que tem ali na proximidade que pode ter causado aquele acidente, para a gente poder identificar e intervir da melhor maneira. Aplicar os primeiros socorros e chamar o SAMU 192 é de extrema importância, dependendo do que for, dependendo da situação, cada segundo conta, cada segundo é importante, e sempre recolher as informações necessárias do que aconteceu ali para passar para esse socorrista, para que ele possa dar continuidade ao tratamento dessa criança. E lógico, falar com a família também, né? Saber trazer isso à família de uma forma empática, de uma forma cuidadosa, para também não assustar os familiares que foram pegos ali nessa situação de surpresa tanto quanto a gente. E aqui um resumo, né, mais ou menos de como fazer as coisas, né, os procedimentos aqui que foram passados na aula, só para relembrar, se quiserem dar uma olhada, dá uma lida com calma no slide. Aqui também no slide, no material de vocês, encontraram essas atividades, tá? É um material bem legal. Aqui a gente também tem um vídeo aqui sobre hemorragia. Hemorragia, geralmente a gente estanca o sangue, né? Então, dependendo do tamanho do ferimento, a gente vai usar algum pano limpo, se a gente não tiver um kit de primeiros socorros, né? Que a gente usaria a gaze. A gente usa um pano limpo para poder estancar o ferimento. Pressiona e chama socorro, que o socorro vai saber como continuar. Mesmo assim, eu coloquei um vídeo aí na atividade para vocês poderem assistir, de uma aula prática sobre como estancar hemorragias. É um vídeo um pouco mais avançado, mas eu acho que é importante para vocês terem uma noção maior de como são esses ferimentos, tá? E a gente vai ter também uma atividade via forms, tá? De perguntas, não é avaliativa, é mais para vocês entenderem, compreenderem o conhecimento de vocês, até onde deu para entender a aula, beleza? Aqui, novamente, um passo muito importante, tá? Repassagem, né, de conhecimentos. É muito importante que esse assunto seja sempre abordado, a questão dos primeiros socorros, em casa também a família ter uma noção, estar ciente. Por isso também que é importante, quando tiver uma situação em que a criança precisou desse tipo de atendimento e foi pro SAMU, fechou, né, a portinha lá, foi pro hospital, ser empático, falar com a família, entender, ó, a gente fez isso aqui e tudo, para a família também começar a entender a seriedade daquilo, né? Porque às vezes a gente não tem total compreensão na vida do cotidiano, no nosso cotidiano a gente não presta muita atenção. E aqui a gente deixa uma sugestão, né, de como repassar esse conteúdo, fazer uma elaboração de alguns cardzinhos, tá? Algumas cartilhas, para poder expor para a turma, de forma mais dinâmica e didática, explicar isso também para as crianças, né? Para como as coisas funcionam, para elas não se assustarem. Mesmo que seja algo agressivo, elas se assustem
mas algo que elas já entendem que pode acontecer. E é isso, eu agradeço a atenção de vocês, de extrema importância esse conteúdo, de extrema importância essa atenção, né, essa parte no ambiente escolar. E é isso, um bom resto de curso para todos.